Boa tarde, pessoal. Eu sou a Renata Tanho e dando sequência aqui nas nossas entrevistas, palestras, conversas do FILCE. Agora nós vamos receber o nosso querido Felipe Brasil. Eu imagino que vocês já o conheçam. Ele é sacerdote, dirigente de Umbanda do Templo Espiritualista Aruanda, em Maricá, no Rio de Janeiro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre Exu. Felipe, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. O espaço é seu. Renata, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse evento e falar um pouquinho, né, a respeito de Umbanda, a respeito de Exu e derrubar alguns dogmas, tentar levar alguma reflexão. Como você bem falou, eu sou sacerdote de Umbanda e na religião de Umbanda minha trajetória já chega a quase 24 anos de exercício do mediunato e ao longo dessa trajetória eu procurei sempre estudar e entender um pouco da religião. Eu vim de uma época onde as pessoas falavam assim, mas o que é Exu? Exu é isso. Mas para que serve? Como funciona? Não, com o tempo você vai aprendendo, com o tempo você vai entendendo. E de uma cultura no qual não tinha estudo. E aí, dentro de uma tradição, muito pela via da oralidade, o conhecimento era passado. E é claro que quando o conhecimento é passado e transmitido dessa forma, tem o fator cultural, tem a limitação cognitiva, porque até mesmo quando nós falamos de espiritualidade, nós compreendemos que o médium ele é o aparelho, ele é um filtro para estabelecer aquela comunicação. E de alguma forma, por mais evoluído que possa ser uma entidade espiritual, um guia da lei de Umbanda, mas ele vai retratar, em certo aspecto, a limitada consciência do médium. Então, quanto mais o aparelho se prepara, mais ele vai ter condições de trazer algumas informações. Nos dias de hoje, nós entendemos que a Umbanda ela já rompeu com o paradigma das trevas da ignorância. Hoje, uma pessoa que frequenta a religião, ela precisa entender os seus fundamentos, entender o porquê tem algumas ações, atitudes, o que são alguns ritos dentro da ritualística de Umbanda. E o desafio é falar de Exu. É tão controverso, ao mesmo tempo é tão encantador. Exu é aquele que atira a pedra hoje para matar o pássaro amanhã. E Exu, quando a gente pensa dentro desse contexto da cultura de Exu, isso já gera uma dúvida e uma confusão. E porque Exu ele é o grande comunicador, ele é o grande articulador de palavras, é aquele que faz perguntas e que gera dúvida e que acaba corrompendo em alguns momentos. E as pessoas, dentro de uma visão eurocentrista, dentro do catolicismo, quem faz isso é o diabo. E diabo é aquele que, quando a gente pensa no diabo cristão e toda a questão cultural da figura arquetípica, tanto do diabo como de Deus, elas não se encaixam no panteão africano. Porque Deus, na visão, Deus numa cosmovisão, a gente fala que é aquele homem barbudo que está no céu. E, na verdade, quando a gente pensa na cultura africana em si, a gente está falando que é energia, não teria uma forma, por mais que tenha ocorrido ao longo da trajetória, que até dentro da cultura africana há uma transmissão pela oralidade, ali da tribo no entorno da fogueira, e há uma humanização do sagrado para que as pessoas possam, de forma mais tangível, compreender. Começou a se entender Exu aqui já no Brasil com a vinda dos negros. Quem traz para o Brasil e quem leva para o restante do mundo é a diáspora africana, através de homens e mulheres que foram escravizados na África e trazem Exu para o Brasil. Mas quando eu penso nesse trânsito, é importante, antes de falar especificamente de Exu, é contextualizar Exu. Na África, quando a gente pensa no culto de orixá, a Umbanda não trabalha diretamente com os orixás, trabalha com os falangeiros, com os enviados dos orixás. Sendo que na África, quando nós olhamos lá o grande continente africano, com diferentes lugares, é uma grande colcha de retalhos. Então, em lugares como Irê, onde existiu o culto do orixá Ogum, apenas Ogum reinava naquela cidade, naquele lugar. Mas, além de Ogum, a gente via Exu presente com alguma nomenclatura. Quando eu penso em Ijexá, que é o local onde há o culto ao Oxum, Exu estava presente. Possivelmente em Irê não conheciam Oxum, que era o reino de Ogum.
E em Oió, que era o reino de Xangô, nem sabiam da existência de um outro orixá. Mas Exu, ele permeava todas as culturas como o grande mensageiro. Exu, ele é o senhor dos caminhos. E ele, uma das representações do caminho, disse que no caos, no nada, na hora do Big Bang, Exu já se fazia presente no nada, no vazio, no vácuo. E Oxalá recebe a missão de Deus de criar o homem. E Oxalá fica pensando, como que eu vou criar o homem? Vai ser de madeira? Vai ser de ferro? E Nanã, que é uma orixá que representa a ancestralidade, a avó, a grande anciã, recomenda que seja feito do barro. Sendo que Oxalá começou a criar o homem, Oxalá e Nanã são considerados um dos orixás mais antigos, e Oxalá a todo momento tinha alguém batendo na porta dele para pedir, fazer alguma encomenda. E aquilo estava atrapalhando a produção dele. E Exu recebe a missão de ser o guardião da casa de Oxalá. Ele toma conta na encruzilhada que antecede. E as pessoas, para chegarem à casa de Oxalá, pediam licença a Exu ou oferendavam a Exu, e Exu tinha esse caminho. Quando eu penso dessa forma e falo na vinda dos negros para o Brasil, eu quero dizer o seguinte, na hora que eu junto negros de diferentes etnias numa única senzala, eu tenho diferenças culturais, apesar de todos serem africanos, negros do Congo, negros de Daomé, negros de Angola, e com isso até o culto orixá era diferente. Eu tinha culto a Enquince, a Vodum, a Orixá, e tudo a gente está falando só diferindo da linguagem de lugar para lugar. E Exu se fazia presente em todos eles. No Brasil ocorreu a necessidade, devido à perseguição, tanto o preconceito que a gente fala tão forte, religioso nos dias atuais, no preconceito racial, a cultura negra ela foi massacrada. E os negros, para poderem assimilar e terem uma ligação e conexão com a sua fé, absorveram a ideia católica dos santos e criaram uma assimilação sincrética, fazendo uma comparação entre Ogum sendo São Jorge, Oxum sendo Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá fazendo a correlação com Nossa Senhora do Amparo da Glória, ou Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes, e Exu, existiu uma dificuldade aonde encaixar Exu. E dentro da tradição oral, do que era falado, Exu mais se aproximava do demônio, porque Exu ele era controverso a todo instante. Exu ele fez o sol ir para a noite e a lua vir para o dia só pela articulação das palavras. Então começou a fazer essa associação, porque os negros também perceberam de alguma maneira que o branco tinha medo do diabo. Então era uma forma de você ter um controle, porque religiões, infelizmente para alguns, também são mecanismos de controle, quando deveriam funcionar como um mecanismo do religare e de libertação. Porque quando eu me conecto à minha fonte criadora, eu estou liberto de tudo. É eu e Deus num processo transcendental. E à medida que a Umbanda, à medida que a vivência dos negros no Brasil foi avançando, a gente dá um salto aí desde os anos de 1500, 1600, até chegar em 1908, o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a anunciação desse índio que, ao incorporar em Zélio Fernandino de Moraes, ele anuncia a religião de Umbanda. E a Umbanda, essa entidade, ela teve a função de criar todo um corpo estrutural para a religião de Umbanda. A partir daí, que cada casa de Umbanda é uma célula, segue orientações do guia espiritual que chefia aquela casa, apesar de na tenda matriz de Umbanda não existir um culto a Exu diretamente, conversando com o público, mas alguns anos depois, em outras casas, começa a ocorrer a manifestação de Exu. E Exu ele é compreendido na Umbanda como uma entidade oriunda da quimbanda, da magia, foram espíritos que de alguma forma adentraram a religião de Umbanda, sendo doutrinados, aceitando trabalhar à esquerda de Deus, sendo guardiões da lei de Deus. E como guardiões, eles atuam como agentes executores da lei do karma.
Exu age numa neutralidade. Todos nós, na nossa compreensão, temos um casal de guardiões a nos acompanhar. Exu e Pombagira, simbolizando polaridades, feminino e masculino, negativo e positivo. E, dessa mesma forma, um guardião, quando o próprio protegido dele tem atitudes equivocadas, morais, atitudes controversas, Exu executa a lei do karma contra o seu próprio protegido, numa função educativa e pedagógica dentro da lei de causa e efeito, que para toda ação haverá uma reação. Então, se você é uma pessoa aética, amoral na sua vida, e aí eu não estou entrando no conceito da moralidade cristã, mas sim dos valores crísticos, que não cobiçar algo que é do próximo, não amar o próximo, ter atitudes que você não teria consigo mesmo, com o outro. Exu vem para te cobrar isso. No culto, na Umbanda em si, que é onde eu vou me apoiar, depois dessa introdução para falar, você não faz nenhum ritual sem pedir licença a Exu, porque ele é o guardião. Vamos pensar o seguinte, pessoal, se vocês vão entrar numa festa ou num evento, vão ao teatro, o primeiro lugar que nós passamos antes de assistir o espetáculo é pela segurança. Exu é quem faz essa segurança. Então as pessoas acham assim, não, se eu não oferendar a Exu, vai dar alguma coisa errada, Exu vai se voltar contra mim. E por que um espírito que trabalha para a luz efetivamente vai se trocar por um copo de cachaça? Isso não cabe dentro de uma visão lógica, e devemos pensar de forma lógica na prática religiosa, na Umbanda. Então, o Exu ele tem a função de abrir caminho, de defender, é uma energia que está mais ligada à terra, traz uma força telúrica. Exu, ele trabalha, e Exu não é um nome, apesar de existir o orixá Exu na Umbanda, nós não realizamos o culto diretamente ao orixá, porque Exu não é pai de cabeça na Umbanda, mas, todavia, os seus falangeiros, espíritos que trabalham no grau Exu, porque Ogum, Caboclo é um grau, Preto Velho é um grau, e Exu e Pombagira representam um grau hierárquico de evolução, como se fossem, pessoal, patentes no exército, para a gente ter mais fácil o entendimento. E aí, quando eu penso em Exu, ele teve tropeços na vida dele quanto encarnado. Ele pode ter matado, ele pode ter feito situações equivocadas que o levaram, e ele se afinizou, teve a permissão, se arrependeu e teve a permissão de vir através da Umbanda, da lei de Umbanda, a trabalhar para a caridade. Os Exus na Umbanda trabalham sob o valor moral do Cristo, que está no leme dos trabalhos. Então, não, dentro da religiosidade, da nossa prática religiosa, não vai haver a história de Exu fazendo mal, porque se faz o mal, não é religião, porque foge à função teológica. Se cobra, se faz o mal, alguma coisa assim, não é Umbanda, vai de encontro aos princípios. É alguma outra seita, que Umbanda é religião, e aí uma seita, ela nasce derivada de uma outra religião, de um corpo principal, e Exu vem sendo cultuado errado. Quais foram os reforçadores, além dessa assimilação sincrética com o diabo, que hoje em dia, já há muitos anos, essa assimilação se tornou, a correlação de Exu se tornou com Santo Antônio, porque Santo Antônio, devido à capacidade da oratória de Santo Antônio. Então, devido a essa oratória de Santo Antônio, Exu foi assimilado sincreticamente com ele. Assim sendo, a gente começa a observar os Exus na Umbanda trabalhando para abertura de caminhos, quebra de magia negra, para defesa das casas, para expurgo, para rituais de limpeza. Essa é a função de Exu. Numa casa que trabalha pelos valores morais de Jesus, não existe isso de você chegar e pedir, prometer um presente a Exu para ele fazer o mal. Quem faz isso é um espírito que usa o nome de Exu. Nós vamos chamar de quiumba, ou espíritos mistificadores, que se passam por alguém que não são. Os Exus efetivamente trabalham nessa vibratória. E um dos fatores também que reforçou muito esse entendimento equivocado, devido à ignorância, à falta de estudo, à mentalidade fechada de alguns, foi que alguns pontos cantados,
que são dentro da musicalidade religiosa, falam que Exu é o diabo. Não mexa com Exu, que Exu é o diabo. E quando, na verdade, o ponto cantado, a cantiga, ela é um mantra, ela é uma oração. E oração é para elevar. Existem até músicas no nosso cotidiano que são de vibração muito densa. Mas uma pessoa vem a uma casa religiosa para receber uma mensagem de esperança, uma mensagem de reflexão. Na nossa doutrina, nós não cantamos nada para Exu que faça alusão ao mal, porque Exu não é mal, não é ruim. Exu ele trabalha nas sombras. Exu é aquele que, apesar de usar o preto e vermelho, o preto, a cor negra, simbolizando a noite, e o vermelho, o encarnado, as batalhas vencidas, as guerras vencidas. Então, Exu é aquele que caminha nas sombras da espiritualidade, nos defendendo, resgatando espíritos. Nós vamos falar nas regiões umbralinas, aí, ou em regiões que alguns vão chamar de regiões infernais, em outras religiões, no inferno. Exu caminha resgatando almas, desfazendo energias densas, trabalhos, tudo isso. Então, eu vou me colocar nesse pacote, umbandistas, temos nossa parcela de culpa nesse entendimento equivocado por parte de Exu. Na hora que eu, umbandista, que tenho consciência e estudo, e canto algo e acabo proferindo e transmitindo uma mensagem que Exu é do mal, as pessoas que são leigas, assim elas vão explicar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter doutrina, disciplina. Exu é uma energia, como Jesus é uma energia, como Xangô é uma energia, Oxóssi é uma outra energia, e Exu é uma energia que está relacionada ao Senhor dos caminhos, das encruzilhadas, das passagens. Na Umbanda, Exu ele vai trabalhar nos mais diferentes reinos. Aonde tem um orixá, eu vou ter um Exu fazendo a guarda daquele local. Então, na praia eu tenho Exu, no cemitério eu tenho Exu, na cachoeira, na pedreira, na mata, além das encruzilhadas, estradas, que são os lugares de Exu. Então, aqui só uma breve explanação para a gente poder se situar e poder começar a falar desse grande e controvérsio orixá, grande controvérsio falangeiro, que a intolerância versus a ignorância acabaram se atravessando e uma alimentando a outra. Que interessante isso que você traz, Felipe. Informações super importantes. E eu queria te perguntar, dentro disso que você colocou, por exemplo, dos pontos que reforçam esse sincretismo negativo, né? Se você acha que, falando agora de intolerância religiosa, né? A gente vive um momento muito complicado com relação a esse assunto. E você acha que a falta de conhecimento das pessoas sobre essa origem ou esses processos sincréticos reforça esse tipo de estereótipo para os que não são da religião? Sim, concordo plenamente. A gente vive, porque quando eu falo de Exu, eu estou falando também da cultura negra. E aí eu tenho um racismo étnico velado, né? Eu tenho quantas coisas o negro passa. E como conceber, se a gente for olhar dentro da cultura europeia, quantos santos católicos negros nós temos efetivamente? Pouquíssimos. Em comparação a um panteão branco europeu enorme. Será que Jesus efetivamente é europeu? Com aqueles traços alourados, nascido no Oriente Médio? Não sei. E quando eu penso em Exu, Exu é negro. E isso já dificulta bastante. E até mesmo quem está na religião de Umbanda, quando eu olho em 1908, a gente está falando no Brasil, poucos anos após a libertação da escravatura, a libertação dos escravos, né, a Lei Áurea surgindo, era muito recente. Então, o negro viveu muito tempo à parte, à margem. Hoje nós vemos movimentos no mundo todo falando da questão basta o racismo, não cabe mais. E aliado a isso, a gente tem o preconceito religioso, porque Umbanda, Candomblé era considerado baixo espiritismo, uma coisa inferior, porque até mesmo o espiritismo é uma religião europeia, é uma religião daqueles que são instruídos. Quando a gente fala do movimento kardeciano,
na França, no final, na segunda metade do século XIX, eu estou falando que o francês era a segunda língua a ser falada. E o negro, ele tem o idioma dele suprimido. Quando ele vem para o Brasil, ele é proibido de falar. Então, tudo que era negro é inferior. Negro não tinha alma, negro era bicho. E aí, quando eu penso isso, hoje na religião, o Brasil ainda traz reflexos acerca da questão do preconceito religioso, do preconceito racial. Na minha visão, Renata, um é filho do outro. O preconceito religioso das religiões de matriz africana, apesar de muitas pessoas não verem a Umbanda como uma religião de matriz africana, mas tem muita dessa falta de entendimento e compreensão. E eu concordo, sim, contigo a respeito disso. E como você, falando dessa questão, né, dessa falta de consciência e do preconceito, enfim, num momento tão importante como esse que a gente está vivendo, né, nos últimos acontecimentos tão inexplicáveis, né? Como é que você vê, por exemplo, agora vamos falar especificamente dos umbandistas, né, de pessoas que trabalham com entidades negras, e essa falta de conhecimento sobre esse assunto, né? Como é que você acha que a gente vê, enfim, eu estou aqui agora há 3 anos, mas eu continuo acompanhando as coisas daqui, né? E eu vejo a Umbanda crescer muito, muito, né? Muitas pessoas cada vez mais interessadas. Enfim, eu sou de São Paulo, então em São Paulo eu vejo um movimento gigantesco, de uma certa... Enfim, as pessoas estão, principalmente com a internet, né? Está se expandindo muito, as pessoas estão se aproximando, o que é maravilhoso, mas às vezes a gente percebe que falta um pouco de consciência, né? A gente já conversou em outros momentos sobre como a Umbanda é uma religião de resgate, né? Como a gente está falando de povos que excluídos e marginalizados e invisibilizados em vários aspectos. E como a gente pode, o que você sugere? Você como dirigente de uma casa, né? Enfim, a gente está usando o Exu porque ele pode ser o mais controverso aí, né? Dentro de toda essa lógica. Mas o que você sugere para uma pessoa que está se aproximando da Umbanda? O que você acha que ela tem que saber sobre esses assuntos? Primeiro, a pessoa tem que vir para a religião e esvaziar o seu copo. Ela precisa estar aberta a estudar, a aprender. Porque, querendo ou não, desde a nossa infância, nós passamos por um processo educacional onde vivemos com os nossos pais, com aqueles que nos criaram, e há várias introjeções ali de medos, de receios, de falas. E às vezes a gente repete falas sem saber por que está repetindo, ou sem realmente saber entender aquilo no nosso dia a dia. Se tem a oportunidade de conhecer, e aqui quando você falou sobre a Umbanda, eu vou responder fazendo um paralelo com o nosso público de cartomancia, porque até eu tive a oportunidade, junto com Tânia Durão, uma amiga e parceira, de escrever o livro As Cartas Ciganas e os Orixás, e uma das coisas que eu percebi conversando com pessoas de outros países sobre essa obra e sobre o Orixá de Lenormand, o baralho, de pessoas terem medo de um baralho que mexa com Exu. E tem Exu como a primeira carta. E é uma egrégora como a egrégora cigana. Se você se predispõe a utilizar naquele oráculo para ajudar alguém, vai ser benéfico. Você não vai estar mexendo com... você não vai estar de brincadeira ali, você vai estar num trabalho predisposto. A recomendação que eu dou aos umbandistas, ou aqueles que querem trabalhar com Exu de alguma forma, mesmo de maneira oracular, é que sigam o caminho do bem, é que estudem, procurem compreender, não se conformem com qualquer explicação. E se aquilo se distancia de valores morais, dos valores do Cristo, avalie bem se tem coerência, tudo a gente deve passar pelo crivo da nossa razão. A gente sempre deve ter uma visão de ciência antes. Qual o sentido disso aqui? Qual a razão de ser? Porque para todo fenômeno existe uma explicação por trás. Pode ser que a nossa capacidade cognitiva ainda não alcance, mas tem uma explicação. Para todos os milagres que a gente olha aí,
tinha algum fator por trás dele que favorecia aquela ocorrência. E eu recomendo para quem está começando, busque estudar, busque participar de grupos de estudo sério, livres de misticismo, muito dogmatismo, que tem pessoas que gostam muito de questões mágicas, né? Hoje também eu vejo um certo modismo em você fazer magia natural, em você lidar com uma série de energias, mas muito mais para simpatias, para trabalhinhos, quando você deveria utilizar essas ferramentas para ajudar o próximo. E Exu está à disposição para ajudar o próximo. Na Umbanda, quando você vier trabalhar na Umbanda, aquele que está interessado, que quer buscar, venha se despindo dos seus preconceitos e absorva, entenda aquilo ali, estude aquilo ali, questione e procure uma casa séria, porque Umbanda é coisa séria para gente séria. É o que eu tenho como recomendação. Muito legal. Enfim, a minha próxima pergunta era um pouco por aí também, né? Das pessoas que estão longe, ou que a gente falou de quem está perto, quem quer, né? Quem está aí no Brasil, ou quem está em alguns lugares onde tem terreiros, templos, mas para quem está longe, né? Então, quem está longe começa a se afinizar com essa egrégora e começa a se interessar também por esse universo, né? Você acha que vale as mesmas recomendações para quem vai partir do zero completamente? Sim, eu recomendo, pessoal, que mesmo para quem vai partir do zero, que busque um referencial. Tenha cuidado com muitas ofertas hoje. Umbanda, em algum nível, vem se tornando business, né, Renata? E as pessoas têm muitos cursos aí que propõem N coisas a respeito da Umbanda, N coisas em você fazer rituais, essa prática em si. Você pode até fazer algumas sintonizações, alguns rituais de forma simples. Para Exu na Umbanda, por exemplo, não há necessidade de sacrifício animal. Eu falo pela Umbanda. Em outras religiões de matriz africana, sim, é necessário. Mas você pode fazer uma coisa simples para você se sintonizar com Exu na porta da sua casa. Porque na nossa religião, nós não temos dogmas. Eu posso falar, olha, Renata, coloque aí na porta da sua casa um copo com um pouco de cachaça, um charuto, e uma vela pode ser branca, que é mais fácil de encontrar, e pede a Exu proteção, pensa num caminho aberto, numa direção, faz isso, fumega a porta da sua casa com a fumaça do charuto, como se você estivesse defumando e limpando aquele ambiente. Depois, quando a vela apagar, dispensa, pode ser numa água corrente, numa planta, ou se você mora numa casa, abre a porta da rua e joga só o líquido ali, depois joga o charuto no lixo. É uma forma de você se conectar ao Exu. Você não precisa saber o nome do Exu. Basta você falar, eu estou oferendando e firmando o meu guardião, o guardião que me acompanha, o Exu que me protege. Você pode rezar um Pai Nosso, se você não sabe cantar um ponto. O grande lance é você fazer uma mentalização positiva. E isso depois, por você oferecer um pouco de bebida a Exu, ele não vai estar ali te cobrando e falando, Renata, cadê minha bebida agora? E as pessoas acham que Exu ele é alcoólatra, né? Porque ele precisa a todo momento de bebida. E a bebida tem um fator magístico que é para manipulação energética. Para quem mora num outro país, eu sei que cachaça é um item importado e caro. Se você tem uísque, não precisa comprar uma garrafa de uísque lacrada. Use um pouco do uísque que você tenha e coloca ali. Porque a espiritualidade ela tem facilidade em se adaptar ao local que está. Nós, que temos dificuldade em virar a chave. Por exemplo, vocês não têm essa facilidade da cachaça. Aqui no Brasil é uma coisa muito simples, muito barato de se conseguir. O uísque aqui já é caríssimo, já foge um pouco do padrão da realidade. Mas tudo é uma adaptação. E o que vale, acima de tudo, Renata, é a fé. É a boa intenção. Apesar das pessoas falarem de boa intenção, o inferno está cheio. Mas quando você deposita uma boa intenção, um propósito, e você está trabalhando aquilo ali para o bem, e você está pedindo o bem em Exu, você vai ter o bem de retorno. É porque algumas pessoas falam assim, mas eu vou ali, eu posso... Gente, vocês podem, dentro da igreja católica, vocês podem pedir o mal para alguém.
Vocês vão estar dentro de um templo religioso, mas vocês vão abrir a sintonia de vocês com espíritos afins. Não vai ser o santo católico que vai fazer o mal para alguém. É você que vai estar fazendo mal. Exu não é mal. Mal é o ser humano. O ser humano que não se modificou. O ser humano que está com o lado sombra dele muito aflorado. Pessoas que sentem muito ódio, muita mágoa, muito rancor. Independente do local que você frequente religioso, qual espiritualidade você se afina? Qual espiritualidade vem te atender? Não são espíritos de luz. Você pode acender uma vela para São Miguel, fazer ali, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer um pedido, mas se após isso você continuar vibrando sentimentos pesados, quem vão ser suas companhias espirituais? É quem você se afina. É que nem, gente, se a gente for parar para pensar de uma outra forma, as tribos, o grupo dos roqueiros, o grupo dos metaleiros, o grupo do hip hop, a gente vai ter aí, você vai se afinar o seu grupo. A energia é por afinidade, é por vibração. E se você concebe que Exu é dessa forma, trabalhando para o bem, assim ele vai trabalhar. Se for para o mal, ele vai trabalhar assim, mas não vai ser Exu. Vai ser qualquer outro espírito que vai usar o nome de Exu. Uma faca de cozinha a gente tem, ela é perigosa. Ela corta o alimento, mas ela mata também. Agora depende de quem está manuseando, porque tudo é energia. Interessante isso, né? E tem uma coisa também, não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo muitos posts no Instagram e no Facebook dizendo assim: quem me protege não dorme. E eu vejo muita essa associação, né? Não sei, de um certo revanchismo, ou, claro, então o Exu é protetor, ele é mensageiro, ele abre os caminhos, ele é, né, essa figura tão importante, mas esse uso indiscriminado dessa figura também, né? Eu vejo que se a gente for fazer um ranking dos posts, eu imagino que o que ganha é o Exu. Mas muitas vezes com essa lógica, né? E isso fica... Acho que reforça um pouco disso que você colocou, né? O que você acha? Eu acho que não reforça um pouco, não. Acho que reforça muito. Ainda mais para quem não entende, para quem é leigo. Até mesmo porque quem não me protege não dorme. Ou ele está com insônia, eu não sei o que ele é. Porque Deus é uma energia onipresente, onipotente. E os seus trabalhadores, independente se você segue o nome do Cristo na casa, na sua religião, se é Krishna, se é Buda, não importa qual, mas ele tem os seus mensageiros, porque Deus é uma única energia. As religiões, elas são, na verdade, afluentes de um rio para chegarem a um único oceano que é Deus, que é a grandeza, é o todo. E quando eu penso em pessoas que às vezes equivocadamente colocam quem me protege não dorme, e já vi situações aqui no Brasil, não mexe para a Renata não, porque ela é macumbeira, ela lida com essas coisas. E assim, desculpa, quem faz isso não deveria nem se intitular um bandista, porque quem faz isso está fazendo um desserviço à religião, está reforçando negativamente todo o estereótipo que a gente vem lutando para reverter, para conscientizar. Eu não estou aqui para catequizar ninguém do meu ponto de vista, mas eu estou aqui para trazer algumas reflexões, para gerar algumas interrogações e nós pensarmos efetivamente. E isso, infelizmente, também parte dessa culpa são dos dirigentes espirituais, dos sacerdotes, que quando tem as sessões de Exu, você falou dos posts de Exu, são os que dão mais views na nossa página, mais likes. Quando eu penso nas sessões de Exu no nosso terreiro, são as que mais lotam. Nós temos uma sessão de Exu ao mês que ela enche. E as pessoas vêm achando que Exu vai fazer tudo. E eu abro a nossa sessão falando, gente, lamento informar, mas Exu não trabalha para o mal, Pombagira não está aqui para arrumar homem para ninguém, Exu é um guardião, é um protetor, é quem abre caminho, é quem nos auxilia, da mesma forma que Caboclo, Preto Velho, outras entidades. E esse trabalho tem o objetivo de acontecer. Se alguém veio aqui buscando isso, fique à vontade de se retirar, porque as entidades que trabalham nessa casa não trabalham para esse propósito. E elas têm a licença para chamarem atenção e ralhar com quem for preciso a respeito disso. Então, isso também é o que acontece muitas vezes, Renata,
numa sessão de Exu, e aí é reforçado isso, que a internet acaba sendo uma extensão da nossa forma de pensar, de se posicionar de uma forma virtual. Quando a gente fala isso, é porque nas sessões de Exu, o que eu vejo em alguns momentos em incorporações é muito da sombra, do aspecto sombra, do arquétipo sombra do médium. O Exu, muitas vezes, não é daquele jeito que o médium está exteriorizando, mas ele, devido à falta de conhecimento de si mesmo, ele acaba encarnando um personagem e potencializando aquela negatividade, porque aquilo chama atenção, traz quórum, as pessoas têm medo, mexe com o imaginário, e o médium, investido no ego dele, ele acaba se vangloriando daquilo ali, e que não leva a nada, e isso é muito equivocado. Não é religioso você colocar não é da conduta adequada de um umbandista você fazer uma postagem desse tipo. As nossas mensagens devem ser mensagens positivas, porque a minha mensagem pode tocar uma outra pessoa, pode incitar ela positivamente ou pode reforçar negativamente. A gente vê muito isso hoje em dia nas redes sociais com o fator da fake news, que é um assunto hoje falado em diferentes países, leis que combatem isso, essa incitação do ódio. Isso não é Exu. Exu não é ódio. Exu não é esse rancor todo, esse recalque todo das pessoas. Muito interessante, né? Eu acho que fica de uma forma geral, então, para quem está nos assistindo, né, seja no Brasil, seja fora do Brasil, enfim, essa necessidade do estudo, né? Então, se a gente está falando de uma figura que é controversa por si mesma, por conta de questões culturais, então o estudo dentro das suas sugestões, acho que é o mais, né? Além de esvaziar o copo também, né? De você quando se aproxima, é muito interessante essa expressão. Quando você se aproxima de uma doutrina, que você esteja disponível de verdade internamente para reforma íntima, para ampliação da sua consciência, e não só espiritualmente, né? Principalmente aqui, né? Nesse, porque faz parte, né? Muito legal. Sim. Você tem alguma coisa mais para completar? Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu vou fazer uma complementação na sua fala, Claro. né, que você fala, não adianta a pessoa só frequentar o templo de pedra. O principal templo é o seu coração. Se ele está habitável. O que você quer que habite o seu templo? E hoje a gente fala muito, principalmente nas religiões evangélicas, fala que Jesus vai voltar. Jesus já passou por aqui e ele continua aqui todos os dias dentro de nós. Mas o seu templo interior está habitável para Jesus? Se ele voltasse hoje, batesse na porta do seu templo interior, ele conseguiria fazer morada ali ou não? E as pessoas acabam distorcendo muito isso com relação a Exu. Estude, pratique. Também não vai adiantar só ficar num processo filosófico e acadêmico tentando entender, sem ter a prática. O estudo ele precisa estar alinhado com a prática. O estudo ele vai subsidiar uma melhor prática. A Umbanda ela é uma religião vivencial, mas eu preciso vivê-la de forma séria. Portanto, o que eu sempre recomendo a quem está principalmente aqui no Brasil, no exterior, isso é muito limitado de você ter um leque de casas que você possa frequentar, mas no Brasil hoje tem bastante oferta, principalmente nas capitais, no Sudeste, isso é muito forte aqui. Não tenha pressa de ingressar numa casa, assista diferentes trabalhos, escute, veja todos os trabalhos daquela casa. Se a casa trabalha com 5 linhas de trabalho, caboclo, preto velho, Exu, pombagira e criança, assista um trabalho de cada um. Se veja ali dentro, procure analisar se você está disposto e alinhado com a proposta de valores daquela casa. Porque não adianta depois você ingressar numa corrente e falar assim, poxa, mas isso vai de encontro ao que eu penso. Você já está ali dentro, é claro que você pode sair, mas antes de você firmar um compromisso, namore. É que nem quando a gente escolhe alguém para casar. A gente namora, a gente vai se conhecendo. E a mesma coisa quando você quer abraçar uma religião. E sempre tenha clareza que
o seu compromisso é com Cristo, é com a espiritualidade maior. Você aquela casa, você deve ser grato à casa que você participa por ela te acolher e te abrigar e pelos aprendizados. Mas a sua missão reencarnatória é se tornar uma pessoa melhor, independente da casa que você esteja, independente de quem você esteja convivendo. Você não deve corromper os seus valores, os valores morais, os valores espirituais, em detrimento de você estar inebriado pelos acontecimentos do momento da sua vida, porque você é responsável por escrever a sua história. E eu digo o seguinte: Exu é quem faz esse trânsito, Exu é o grande comunicador, Exu é que faz a comunicação entre os orixás, Deus, e entre o plano físico. É ele quem leva o recado e traz as mensagens. Por mais que nós tenhamos conexão direta, mas Exu é quem faz todo o trânsito terreno. Uma das coisas que é dita, Renata, é que sem Exu não teria a rotação da Terra, a rotação dos planetas. A partir do caos, Exu se tornou responsável pela movimentação do universo. E Exu é movimento, Exu é uma esfera, Exu é luz. Laruí, Exu. Que bonito isso. Obrigada, Felipe. Antes da gente encerrar, enfim, queria que você falasse um pouco também de como as pessoas podem te encontrar. A gente vai colocar na descrição aqui as suas redes sociais, do TEA, enfim. Mas eu queria que você falasse sobre a sua camiseta. A camiseta, né? Deixa eu pegar aqui um ângulo melhor. É um garfo de Exu, onde Exu, o garfo, se a gente for parar para ver, né? O orixá, ele não usa garfo, mas Exu na Umbanda, ele usa o garfo. Esse é um garfo que nós falamos masculino, um garfo de macho. E aqui a camisa é preta, que é a cor de Exu, e o garfo é vermelho. E o garfo é uma nuvem de palavras com vários nomes de Exus, aonde simboliza toda essa falange, Exu nos guardando. E aí eu escolhi vir com a camisa de Exu para aparecer aí hoje, pedindo a proteção dele. Muito obrigada, muito bonita. Mas e você pode dizer para a gente o que significa o garfo? Sim, posso sim. O garfo, as hastes superiores do garfo simbolizam os elementos ar, fogo e água. E a haste inferior simboliza a terra, que Exu trabalha nos quatro elementos da natureza. Se vocês perceberem aqui no garfo, ele tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tá vendo bem aí, Renata? Uma haste superior e inferior, simbolizando a conexão do homem, as polaridades, o homem com Deus, Deus com o homem, o bem e o mal, o positivo e o negativo, todas as dualidades têm o simbolismo, esse simbolismo. O garfo, como é um símbolo, é um signo de Exu na Umbanda, o das Pombagiras só simboliza que ele é mais arredondado, simbolizando como se fosse o colo do útero da mulher. Os garfos sempre vão estar presentes nos pontos riscados, nas grafias sagradas de Exu. Esse que é o principal simbolismo. Quando um garfo está presente num ponto, numa oração, o ponto, gente, é um yantra. Yantra é uma oração escrita. Da mesma forma que eu posso proferir uma oração, eu posso desenhar uma oração através de uma grafia sagrada. Simboliza Exu. O garfo traz a movimentação de Exu, que por si só é um polo absorvedor, é um polo que absorve qualquer energia densa, é um polo que tem a função de descarregar. Muito obrigada, que bonito. Conta uma coisa pra gente. Primeiro, eu te agradecer muito pela disponibilidade, pela compartilhar a sua sabedoria sobre tantos assuntos, né? Você pode falar rapidamente pra gente sobre o TEA, se alguém quiser colaborar, porque esse é um evento gratuito, né? Então, a gente está colocando algumas sugestões na página do evento de lugares, iniciativas para colaboração. E a gente sabe que você faz, né, e o pessoal do TEA, um trabalho bem bonito, então se você quiser falar rapidamente para a gente. Sim, agradeço. O TEA é o Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda, como a Renata falou, localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Nós temos, além do trabalho de Umbanda, que é todo um trabalho caritativo, que nada é cobrado por consultas e trabalhos espirituais, que Umbanda não cobra, nós temos um projeto social. Hoje nós amparamos mais de 60 famílias e doamos mensalmente mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis. E essa doação dessas cestas básicas é um projeto da Corrente do Bem.
onde não é do TEA. O TEA só é um facilitador para essa entrega. Nós captamos os alimentos e montamos as cestas e entregamos às famílias e acompanhamos essas famílias dentro de um regulamento. Então, aqueles que quiserem contribuir e ajudar de alguma forma, basta marcar conosco, vir aqui trazer 1 quilo de alimento não perecível, que no último sábado do mês é quando nós realizamos essa doação. Para quem mora em outras cidades, estados e até países, nós temos os dados bancários nas nossas redes sociais. Vocês podem mandar uma mensagem inbox, um direct, pelo Instagram ou pelo Facebook, e nós passamos os dados e vocês depositam. Eu deixo aqui até meu agradecimento, Renata, a pessoas de outros países e pessoas daqui mesmo, da região, que estão doando, que estão fazendo, garantindo nesse momento de pandemia, onde as pessoas já estão com tantas dificuldades, principalmente uma população mais carente, a não faltar o pão de cada dia na mesa deles. É uma cesta substancial, que ajuda bastante aí, ao longo do mês, essas famílias que às vezes é o único mantimento que eles têm. E a gente segue um processo equânime. Eu não faço uma cesta igual para todo mundo, mas eu faço mediante a necessidade daquela família. Se tem mais crianças, se tem um número de moradores, para ter um ajustamento. Além disso, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, toda semana eu estou no Facebook do TEA e no Instagram fazendo perguntas e respostas. Tem nosso canal no YouTube que eu convido para vocês se inscreverem no canal. Tem vários vídeos, várias lives lá disponíveis para vocês. E também quero deixar aqui, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da obra, do meu trabalho, junto com a espiritualidade, eu recomendo o livro que eu escrevi com a minha amiga Tânia Durão, que foi Os Orixás e as Cartas Ciganas, no qual nós temos o livro e temos o baralho Orixás, Lenormand e os dados para serem adquiridos. E eu fiz, junto com a editora Aruanda, um pré-lançamento no dia 13 de maio do livro Sob o Céu de Aruanda. É um livro, é um romance psicografado, um romance umbandista, psicografado por pai José de Aruanda, que é um preto velho, e ele relata a história de Rafael, um jovem que tem o processo do surgimento da mediunidade. Além disso, fala sobre resgate kármico, obsessão, o nascimento da mediunidade, guias espirituais, como que se dá na espiritualidade quando você recebe a orientação ou pede para nascer como médium. Então, o valor é extremamente acessível, está disponível para venda no valor de R$ 39,90. Maravilha, perfeito. E também pense quando você vai traduzir esse livro para o espanhol. Vou conversar com a editora, uma boa ideia. Exato. Então já começa a conversar, porque, né, eu acho que boa parte das pessoas que estão nos assistindo hoje, no Peru, na Argentina, no Uruguai, no México, aqui na Espanha, enfim, na Colômbia. Então, acho que as pessoas também querem ter acesso a esses materiais. Obrigada, Felipe, pela disponibilidade de sempre, muito interessante. E, gente, o Felipe tem um trabalho muito legal, enfim, muitos trabalhos legais, mas para vocês que estão longe, principalmente, as lives são muito interessantes, as entrevistas no YouTube são muito interessantes, né? Com vários dirigentes, várias pessoas falando sobre muitos assuntos. Dá um panorama bem, assim, super diversificado, né? Da Umbanda, enfim. Então, fica aí a dica para vocês. Obrigada, viu, Felipe? Renata, muito obrigado. Agradeço a todos a oportunidade e até a próxima, pessoal. Até.